Opa! Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura dos compostos orgânicos. Se eu não me engano, essa é a nossa 18ª aula. Então, né, como eu havia dito nas nossas aulas anteriores, a gente estudou muito, por exemplo, quais são os tipos de compostos orgânicos, os tipos principais de funções orgânicas que a gente tem. Eu imagino que vocês tenham estudado, visto, assim, lido sobre quais são, revisto as aulas, porque eu não considero uma coisa muito difícil, apesar de que são muitos, né, são bastante coisa. Entretanto, a partir do momento que você entende o que é cada coisa, isso é um éter, isso é um éster e tal, fica muito mais simples e, no final das contas, isso é uma grande parte do que você vai precisar saber de química orgânica. Isso cai bastante nas provas de vestibular e muitas vezes são simplesmente essas identificações de posição, de função, de nomenclatura, que não são difíceis, né, não são difíceis. Mas agora a gente vai precisar de uma parte vai entrar numa parte que é um pouquinho diferente, né. Agora, a gente viu antigamente, né, principalmente nomenclatura e tipos, né, agora a gente vai ver a estrutura deles, né. Ou seja, eh, a gente vai ver coisas como a geometria da molécula, a gente vai ver coisas como polaridade da molécula, que tá, eu assumo, essas coisas são um pouquinho mais chatas, mas entra em algumas coisas também muito legais, por exemplo, vocês vão poder ter uma noção de, por exemplo, ponto de ebulição e ponto de fusão, vocês vão ter algumas noções de densidade, o que que vai ser um composto mais denso do que o outro, vocês vão ter algumas noções bem interessantes dos compostos orgânicos, não só, isso é um éter, isso é um éster. E daí vocês vão poder observar, por exemplo, um composto orgânico, uma determinada função orgânica, e poder ter uma ideia: esse composto aqui vai ser mais ou menos assim, ele vai participar de tal reação, ele vai, por exemplo, ter uma característica mais apolar, ele vai ter uma característica mais polar, ele vai poder ser misturado com água, ele não vai poder ser misturado com água e assim por diante, tá certo? Então, a aula de hoje, a gente vai começar, né, com um apanhado geral de assuntos já aprendidos. E a gente vai iniciar um novo assunto, né. Eu coloquei ali, né, em vermelho, todas as matérias que a gente vai rever agora rapidinho, rapidamente. Eu acho que vai ser um apanhado geral bom, porque muitas vezes vocês viram isso há muito tempo, ou quem sabe até nem viram, mas vocês vendo esse apanhado, vocês vão ter uma noção muito melhor. Eu vou tentar colocar de uma maneira bastante simples para vocês entenderem de fato o que são cada um desses assuntos, por exemplo, geometria molecular, a valência de átomos, polaridade de ligações químicas e forças intermoleculares. E por último a gente vai falar, eu coloquei hibridação de orbitais, mas não devia ser bem hibridação de orbitais, devia ser na realidade a estrutura da ligação simples do carbono. Mas uma das coisas principais que tem nisso é a hibridização de orbitais, que é uma coisa que costuma cair nos vestibulares, tá certo? Então, vamos nessa. A primeira coisa é a geometria molecular, né. A gente é acostumado a desenhar a molécula, por exemplo, do metano, a gente desenha ela num caderno, certo? A gente está desenhando um caderno, então nós tendemos a colocar, né, digamos assim, o carbono como átomo central e os hidrogênios mais espaçados possível em cima e para os lados, né, que nem tá aqui nesse desenhinho, certo? Mas, muitas vezes, e na realidade, na maioria das vezes, as moléculas não são bidimensionais, são sim tridimensionais, ou seja, elas não estão num plano bidimensional, elas estão no espaço e o espaço é tridimensional. Então elas vão tentar se organizar de uma maneira tridimensional, tá certo? Ou seja, o que era antes um carbono com hidrogênios nas pontas, vai virar, na realidade, um carbono no centro de um tetraedro. Mas aí vocês se perguntam, né? Por que um tetraedro? Né, porque a gente está representando um carbono no centro de um tetraedro. Bom, a gente tem que lembrar que partículas subatômicas, elas possuem cargas elétricas, né, e consequentemente elas provocam atração e reação entre si, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente tem um carbono no meio e hidrogênios, a gente vai ter, digamos assim, cargas elétricas entre os hidrogênios, que vai fazer com que eles como é que se fala essa palavra? Se repilam? Não sei, eles vão se repelir, tá certo? E eles vão tentar, como eles são átomos iguais, eles vão tentar encontrar uma estrutura
em que eles fiquem o mais espaçados possíveis um do outro. Tá certo? É igual vocês pensar, lembra de balão de festa quando vocês eram criança? Quando a gente é criança, a gente normalmente coloca um monte de balão de festa junto, e a gente vê que eles vão se encostando, e eles acabam fazendo uma geometria entre si, que é aquela que é mais, digamos assim, que eles estão mais espaçados possível. É isso que vai acontecer na geometria molecular de substâncias, de átomos. Eles vão se colocar da maneira que eles estejam mais espaçados possíveis, tá certo? E isso explica também por que nós temos átomos com diferentes geometrias, mesmo sendo átomos muito semelhantes, tá certo? Por exemplo, esse aqui seria uma molécula de CO2, tá certo? Esse aqui seria uma molécula da água, ou seja, 2 Hs e um O no centro. Por quê? Né? Nós vamos ter a molécula CO2 como uma molécula plana, enquanto a molécula da água ela vai ser uma molécula não linear. Por que que a gente vai ter? Por que a molécula da água ela vai ter um ângulo, tá certo? E a molécula de CO2 não vai ter um ângulo. A molécula de H2O ela vai ter um ângulo porque simplesmente no oxigênio ele vai ter um par de elétrons livres. E esse par de elétrons livres vai tender a repelir os outros pares de elétron, de forma que essa geometria seja aquela mais, digamos assim, energeticamente favorável, ou seja aquela em que tanto os pares de elétrons livres tanto os pares de elétrons livres que estão aqui em cima do oxigênio, como os pares compartilhados estejam mais distantes um do outro. Eles vão estar fazendo, digamos assim, um triângulo, certo? Vai ter um para cá, um para cá e um para cá, com 120 graus entre eles. Já por outro lado, quando a gente tiver um CO2, bom, a gente vai ter uma molécula plana. Por quê? Porque o carbono ele não tem sobrando nenhum elétron livre, ou seja, ele não vai ter nenhuma atividade de repulsão entre esses elétrons e os elétrons compartilhados, tá certo? Então eu imagino que vocês já tenham visto, né, na matéria de química inorgânica, todos esses conceitos de geometria molecular, tá certo? Mas isso é importante agora porque a gente vai aplicar isso aos conceitos de compostos orgânicos, tá certo? Uma outra coisa que é importante, né, que vocês provavelmente viram, que são, os orbitais, né. A gente sabe que os átomos eles possuem uma camada de valência nos quais os seus elétrons são distribuídos, tá certo? Então aqui, por exemplo, eu acho que eu coloquei não me lembro de qual elemento eu coloquei aqui, mas a gente pode até descobrir. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 12, 20, 21. É o elemento com o número atômico 21, que eu não me lembro exatamente qual é agora, tá certo? Mas isso não vem ao caso para o momento. O que vocês provavelmente lembram é que quando nós, né, quando nós fazemos a distribuição eletrônica, nós obtemos, né, elétrons em determinados subníveis. E esses subníveis são a camada 1, né, a camada K, que ele vai ter os orbitais 1s2, a camada L, que vai ter os orbitais sp, a camada M, e aí por diante. E aí a gente tem que fazer essa distribuiçãozinha de elétrons. E quando nós realizamos, digamos assim, o compartilhamento de elétrons entre átomos químicos, nós vamos ter, digamos assim, compartilhamento de elétrons. Opa, perdão, apertei sem querer. A gente vai ter o compartilhamento de elétrons normalmente da última camada de valência, tá certo? Ou seja, no caso desse átomo aqui de 26 elétrons, a gente vai ter provavelmente o compartilhamento de elétrons aqui da, da camada N, tá certo? Do orbital 4s. Outra coisa que também é bastante importante é a polaridade de ligações. Eu vou dar aula aqui com o meu gato no colo, coisa linda. É a polaridade de ligações atômicas. Bom, né, esse conceito de polaridade de ligações atômicas, ela se refere a diferenças elétricas dentro de moléculas. Ou seja, quando nós temos moléculas iguais, ou seja, 2 hidrogênios, nós vamos ter, digamos assim, 2 átomos que vão atrair igualmente esse par de elétrons, tá certo? Por quê? Porque eles são iguais. São 2 polos iguais, são 2 átomos iguais, eles vão atrair com a mesma força os 2 elétrons, né? Isso, isso faz sentido. Entretanto,
Quando nós adicionamos um hidrogênio e um cloro, a gente não vai ter mais essa molécula apolar. Por quê? Porque o cloro, ele é muito mais eletronegativo. Vocês já ouviram falar provavelmente da eletronegatividade, certo? O cloro, ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. E o que significa eletronegatividade? Eletronegatividade é a propriedade dos átomos de que eles atraem elétrons para eles. Ou seja, eles são átomos que eles querem muito um elétron para fechar a camada de valência deles. E esse é o caso do cloro. Se vocês observarem, o cloro está aqui da família 7A, tá certo? Então, se vocês observarem, ele quer muito um elétron para chamar de seu e para poder fechar a sua camada de valência e fechar a sua regra do octeto, tá certo? Se vocês observarem, o hidrogênio ele está aqui na 1A. A eletronegatividade do hidrogênio é de 2,1, enquanto a do cloro é de aproximadamente 3. Então a gente sabe que o cloro, ele quer mais esse elétron para ele, tá certo? Então, se nós um dia tivermos uma dupla, se nós tivermos um ácido clorídrico, nós vamos observar o quê? Se a gente pudesse ver, a gente ia ver um átomo de cloro, um átomo de hidrogênio e a dupla, né, a dupla de elétrons compartilhados iriam estar muito mais próximos do cloro do que estariam do hidrogênio, tá certo? Por quê? Porque o cloro ia fazer uma força em cima desses pares de elétrons, uma força mais forte para ele, porque ele tem uma eletronegatividade maior. Ele quer mais aqueles elétrons do que o hidrogênio, tá certo? Então, a gente fala que vai existir um momento dipolar, que ele vem dessa diferença de força de atração das moléculas por seus elétrons, ou seja, dos átomos por seus elétrons. Como o cloro ele vai ter uma força maior do que o hidrogênio, a gente vai falar que vai existir esse momento dipolar entre o hidrogênio e o cloro, tá? A mesma coisa acontece se nós observarmos, por exemplo, a molécula da água, tá certo? Observem aqui a molécula da água. A molécula da água, ela possui ligações entre oxigênio e hidrogênio. Como vocês podem ver, o oxigênio, ele é muito mais eletronegativo, a eletronegatividade é aproximadamente 3,5, enquanto a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. Você vê que, né, vai existir um momento dipolar entre esses dois átomos. E observem que, para quem gosta de física e adora vetores, esses momentos dipolares, eles formam vetores entre as moléculas, tá vendo? Você tem um momento para cá e um momento para cá. Isso é utilizado para a gente calcular a eletronegatividade de uma molécula. Portanto, se nós somarmos esses vetores, como está sendo feito aqui, adicionando o Mi1 mais o Mi2, a gente vai obter um momento dipolar resultante. O que significa esse momento dipolar resultante? Significa que essa molécula não é uma molécula neutra, ou seja, ela não é uma molécula apolar. Significa que essa molécula ela possui uma polaridade, tá certo? Se vocês observarem aqui embaixo, na molécula do CCl4, tetracloreto de carbono, vocês vão observar que o carbono e o cloro, eles possuem eletronegatividades diferentes, certo? Então, as ligações entre carbono e cloro são ligações polares, né? Por quê? Porque o cloro ele quer mais o elétron compartilhado com o carbono do que o próprio carbono. Então, ele tende a puxar mais o elétron para próximo de si. Entretanto, se vocês observarem, nós formamos aqui um tetraedro perfeito. E quando nós somamos todos esses momentos dipolares, nós vamos obter um momento dipolar nulo. Ou seja, essa molécula aqui, apesar de ter ligações polares entre si, ela é uma molécula apolar, porque o somatório de forças vai ser igual a zero. Tá certo? E por último, da nossa revisãozinha, a gente vai falar um pouquinho só de forças intermoleculares, tá certo? Como a gente observou, diferenças de polaridade de átomos da mesma molécula geram cargas elétricas entre eles, tá certo? Então, se nós tivermos, por exemplo, uma molécula de HCl, nós vamos ter uma molécula de Cl mais negativa, porque ela vai tender a puxar os elétrons mais para perto,
e a gente vai ter uma molécula de H, né, de hidrogênio mais positiva. Por quê? Porque os elétrons vão estar um pouquinho mais longe dela, tá certo? Agora, quando nós colocarmos essa molécula próximas uma da outras, nós vamos observar que esse negativo vai tentar interagir com o positivo da molécula adjacente. Já o negativo da outra molécula vai interagir com outros positivos e assim por diante. Ou seja, iremos ter relações de atração e repulsão entre os átomos, tá certo? E isso dá origem às nossas forças intermoleculares, ou seja, forças entre moléculas, tá certo? Então, existem 3 forças intermoleculares muito importantes, vocês precisam saber delas, que são coisas que caem muito no vestibular, e elas são também muito importantes porque elas influenciam muito em diversas propriedades. Por exemplo, vocês podem se perguntar por que que a água ela é ela é líquida, né, na temperatura ambiente, e o CO2, o gás carbônico, não é líquido na temperatura ambiente. Isso, apesar dos 2 serem moléculas relativamente parecidas, devido às forças intermoleculares, nós vamos ter, digamos assim, uma interação muito mais forte entre as moléculas de água do que entre as moléculas de gás carbônico. Por isso, o gás carbônico ele vai ser um gás à temperatura ambiente e a água vai ser um líquido à temperatura ambiente, tá certo? Isso é muito importante. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho sobre a água, em breve. No momento, vamos observar as forças de polo, tá certo? Elas são forças em que há dipolos permanentes. O que significa dipolos permanentes? Isso significa que uma molécula de HCl, por exemplo, ela vai apresentar um dipolo permanente justamente porque o Cl vai puxar mais o par de elétrons do que o hidrogênio. Ou seja, esses dipolos, eles vão sempre existir nessas moléculas. Ou seja, as forças de polo ou forças de polo permanente, como muitas vezes são chamadas, elas são, forças entre moléculas polares, que possuem essa diferença de polaridade entre átomos, tá certo? Então, o HCl vai ser uma molécula polar que vai, por exemplo, ter essa polaridade entre os átomos. Assim, elas vão relacionar entre si por meio de forças de polo, tá certo? Um caso extremo da força de polo é a ponte de hidrogênio. Por quê? Porque a ponte de hidrogênio são ligações covalentes, entretanto, entre átomos muito distantes nessa nossa tabela aqui de eletronegatividade. Ou seja, eles são praticamente os mais distantes possíveis, mas que realizam ligações covalentes, tá certo? Se vocês perceberem, né, aqui nós temos o sódio. O sódio ele é muito menos eletronegativo que o hidrogênio. Só que o sódio, quando ele se ligar com algum elemento daqui, ele muito provavelmente não vai realizar uma ligação covalente. Ele vai realizar uma ligação iônica, em que ele vai entregar o elétron. O hidrogênio não. O hidrogênio ele vai compartilhar o elétron. Entretanto, como ele vai compartilhar com elétrons, por exemplo, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, que são muito mais eletronegativos que eles, esse dipolo que é formado entre o hidrogênio e o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, ele é muito forte. Isso faz com que sejam criadas essas pontes de hidrogênio, que são, digamos assim, forças intermoleculares muito mais fortes do que, por exemplo, as forças de polo, tá? Então esse é o caso extremo de atração de polo, que envolve o hidrogênio e átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio. Eu sempre decorei isso como o H mais FON, ou seja, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, né, isso aqui são representações das pontes de hidrogênio existentes na estrutura da água líquida, tá certo? Vocês observarem, o oxigênio e o hidrogênio aqui vão formar essas pontes de hidrogênio. E se vocês provavelmente devem saber disso, as pontes de hidrogênio elas são tão importantes que elas que formam aquele chamado comportamento anômalo da água, né. Vocês provavelmente já perceberam que quando a água ela congela, ela não diminui de volume como a maioria dos fluidos, ela aumenta de volume. Isso ocorre porque quando nós congelamos a água, ele forma uma rede cristalina, por conta de suas ligações de hidrogênio, que faz com que ele haja um aumento de tamanho. Por isso que quando nós temos o gelo as moléculas dele estão um pouquinho mais espaçadas que a água. Por isso que o gelo é menos denso que a água e boia. Isso é muito importante, por exemplo.
se vocês observarem as calotas polares, elas boiam, tá certo? E isso tem implicações muito grandes no planeta, se você pensar, porque se as calotas polares não boiassem, elas iam ficar no fundo do mar e iam causar, digamos assim, um congelamento muito grande, tá certo? Da parte interior do oceano. Então, é muito importante que a água não, quando congele, ela fique na parte de cima, e isso ocorre basicamente por causa das pontes de hidrogênio, tá certo? E por último, as forças de Van der Waals são as forças mais fracas que tem. Elas são chamadas de forças de London, forças de polo induzido ou forças de polo instantâneo. Se vocês observarem pelo nome, forças de polo induzido ou forças de polo instantâneo, significa que eles não possuem dipolos permanentes. Ou seja, ele ocorre entre átomos que possuem ligações apolares entre si. Ou seja, entre moléculas apolares, tá certo? Ele pode existir em, por exemplo, moléculas como o tetrafluoreto de carbono, né? O tetrafluoreto de carbono, ele é uma molécula apolar que possui ligações polares, mas por ser uma molécula apolar, ele vai ter forças de Van der Waals, tá certo? Ele ocorre basicamente por quê? Porque existe uma movimentação de elétrons, tá certo? Então a movimentação de elétrons, quando ela passa perto de outras partículas subatômicas, ela pode gerar uma força elétrica, que vocês já ouviram falar, um fenômeno elétrico, que é chamado de indução. Ou seja, vamos supor se a gente tem um elétron girando aqui nesse elemento, ao chegar nessa borda aqui, essa borda vai estar um pouquinho negativa. Por quê? Porque o elétron é propriamente negativo. Já uma molécula do lado, quando essa aqui ficar negativa, essa aqui tende a ficar um pouquinho mais positiva. Por quê? Porque os opostos se atraem e os semelhantes se repelem. Logo, esse elétron aqui vai tender a repelir um pouquinho o elétron daqui. E isso vai fazer com que exista uma pequena força intermolecular entre essas substâncias, tá certo? Então, por exemplo, quando nós tivermos o CO2 ele vai ter forças de Van der Waals. Quando nós tivermos, por exemplo, moléculas de gás cloro, que é Cl2, gás hidrogênio e assim por diante, tá certo? Então tá, agora a gente já fez a nossa revisãozinha, né? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais, apesar de ter sido bastante rápida. Eu tento passar para vocês de uma maneira que vocês entendam, assim, uma maneira que que consiga fazer sentido para vocês, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente decorar, né, não é interessante. A gente decora as coisas, mas logo a gente esquece. Quando a gente entende por que aquilo funciona, começa a fazer sentido. Porque, né, a gente grava as coisas com muito mais facilidade quando aquelas coisas fazem sentido, quando aquelas coisas são, né, são lógicas pra gente, né. Então, eu espero que vocês possam ter aproveitado um pouco dessa revisãozinha, e se vocês precisarem, revejam, se vocês precisarem, me peçam, sei lá, livros ou textos que falem sobre esse assunto, que eu posso mandar para vocês também, como via de reforço, né. Porque isso é bastante importante, esses conteúdos aí são conteúdos que caem muito, tá. Então tá, depois dessa pausinha para eu conversar um pouco, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da ligação simples do carbono, tá certo? Como a gente viu, né, o metano ele apresenta um formato tetraédrico. Então, quando a gente pensa assim: "Pô, ele tem um formato tetraédrico, nós vamos ter um carbono no centro, hidrogênios nas pontas, e esses hidrogênios eles vão estar nas pontas, por quê? Basicamente porque eles vão estar se repelindo, tá certo? Eles vão estar se repelindo de forma a obter um formato, uma geometria que seja o mais energeticamente favorável, ou seja, que tenha menor eh, repulsão entre os átomos de hidrogênio, tá certo? Agora, vamos supor que nós vamos unir um carbono, um átomo de metano, a um outro átomo de metano. Ou seja, nós vamos pegar 2 metanos e formar eh, etano. Nossa, quase esqueci. Um etano, tá certo? Se vocês observarem, quando a gente faz essa ligação, a gente vai basicamente substituir o hidrogênio por outro átomo de carbono. Ou seja, em vez de ter um hidrogênio aqui, nós vamos colocar um átomo de carbono aqui.
Só que esse átomo de carbono, ele vai vir junto dessa outra estrutura tetraédrica daqui. Ou seja, quando nós realizarmos ligações entre carbonos e realizarmos essas ligações simples, nós vamos botar basicamente 2 carbonos com seus ápices próximos um do outro. Ou seja, nós teremos 2 tetraedros ligados um ao outro, tá certo? Aí, nós temos que observar que entre essas entre essas ligações aqui, vai haver um ângulo de aproximadamente 109 graus e 28 minutos. Isso não importa muito, assim, 28 minutos. Vocês têm que saber que existe essa angulação de 109 graus entre as moléculas. E por que que existe essa ligação? Essa angulação? Essa angulação, basicamente, ela vai existir justamente para aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, para que haja uma repulsão entre os átomos de hidrogênio com os outros átomos aqui, tá certo? Agora, observem que ao adicionarmos mais 2 carbonos, nós iremos formar um butano. E aí, observe que nós vamos obter uma estrutura dessa forma aqui em zigue-zague, tá vendo? Por quê? Porque nós iremos ter, digamos assim, a nossa molécula original, vamos tirar um hidrogênio e vamos colocar um outro carbono, tá certo? Aqui tem um carbono, mas era para ser um hidrogênio, tá, gente? Nós vamos colocar outro carbono aqui, tá certo? Agora nós podemos pegar esse átomo e colocar mais outro carbono em um dos ápices do tetraedro. Então, se vocês observarem, isso aqui nada mais é do que ápices de vários tetraedros. Ou seja, nós vamos ter um tetraedro aqui, essa aqui vai formar outro tetraedro, esse aqui vai formar outro tetraedro, esse tetraedro aqui grandão, esse aqui vai formar um outro tetraedro e assim por diante. Deixa eu ver se eu tenho aqui o meu livro. Se vocês observarem, então, o que a gente vai obter é basicamente uma uma estrutura assim, com vários tetraedros ligados uns aos outros. Tá vendo? Ou seja, aqui também pode ser observada a mesma coisa. É um tetraedro, nós vamos ter aqui outro tetraedro, nós vamos ter aqui outro tetraedro ligado a esse aqui, e assim por diante, tá certo? Então tá. Provavelmente vocês já viram que nós representamos ligações simples entre carbonos dessa maneira, ou seja, nós normalmente representamos um átomo de um elemento de butano dessa maneira aqui em zigue-zague. E você representa isso justamente porque existe essa angulação aqui de aproximadamente 109 graus entre os átomos de carbono. Interessante, né? Então, sempre que nós tivermos uma ligação entre um carbono e outro carbono, nós podemos observar esse carbono aqui como um tetraedro, tá certo? A mesma coisa a gente pode falar sobre esse aqui e assim por diante, tá? Isso é muito importante. E outra coisa que é muito importante na estrutura da ligação simples é a hibridização, tá certo? Bom, nós vimos agora há pouco que átomos precisam terminar a sua camada de valência, eles precisam finalizar a sua camada de valência mais externa para se tornarem estáveis, que é a regra do octeto, né? Se nós observarmos a distribuição do carbono, nós teremos a seguinte distribuição. Ele é um elemento com 6 elétrons, então ele vai ter uma distribuição 1s2, 2s2, 2p2. Vai ser mais ou menos isso aqui, né? Eu dei uma levantada aqui só para mostrar que a energia ela sobe, né? Quanto mais longe do núcleo, mais energético é. Só que, né, nós vimos, para realizar ligações, nós sabemos disso já, né? Para realizar ligações químicas entre elementos, ligações covalentes, nós precisamos ter elétrons desemparelhados. Opa, aqui eu até desenhei errado, tá, gente? Só desculpa isso aqui, eu estava desatento. A gente vai ter isso aqui, perdão. Essa vai ser a distribuição eletrônica do do carbono, tá certo? Para realizar ligações químicas, para realizar ligações covalentes, nós precisamos ter elétrons desemparelhados, certo? Certo. Só que
Aqui a gente só tem 2 elétrons emparelhados. Normalmente, quantas ligações realiza o carbono? O carbono ele é considerado tetravalente, ou seja, ele realiza 4 ligações. Ora, como é que ele faz para realizar 4 ligações se ele só tem 2 elétrons desemparelhados? O que ele faz é a hibridização, tá certo? O que ele vai fazer é basicamente juntar essa esse orbital com esse orbital, de forma que esse elétron vai passar para cá, tá certo? Dessa forma, nós vamos obter um orbital híbrido entre o S e o P. Todos esses orbitaizinhos vão ter somente um, eh, elétron. E isso vai possibilitar com que o carbono realize ligações, 4 ligações covalentes, tá certo? Então isso aqui vai ser chamado um orbital híbrido entre S e P, tá certo? Como estamos desenvolvendo um orbital S e 3 orbitais P, o nome desse híbrido vai ser híbrido sp3, tá certo? A gente pode fazer algumas observações a mais, tá certo? A gente vai sempre chamar, ligações simples de ligações sigma. E além disso, a distribuição eletrônica do hidrogênio é somente um s1, tá certo? Então a gente vai ter um orbital s. A gente pode falar então que a ligação simples entre um carbono e hidrogênio vai ser chamada de sigma s sp3. Ou seja, se nós tivermos um metano em que tivermos carbonos ligados a hidrogênios, essa ligação vai ser chamada de ligação sigma s sp3. Notem que já se a gente tiver uma ligação entre carbono com carbono, como ele faz uma hibridização sp3 para realizar essa ligação covalente, essa ligação entre carbonos vai ser uma ligação sigma sp3 sp3. Pronto. Isso é a hibridização sp3. São orbitais híbridos sp3. Então agora, para acabar a aula, vamos fazer 2 exercícios. Droga, era para não aparecer ITA aqui, era para aparecer depois ITA, porque vocês vão resolver um exercício do ITA, um exercício bastante fácil, né. O ITA todo: "Nossa, o ITA é impossível, o ITA não sei o quê", mas se você souber, é muito fácil. Vamos lá. As ligações carbono-hidrogênio existentes na molécula do metano, opa, podem ser interpretadas como sendo formadas pela interpenetração frontal. Nossa, eles complicam uma coisa tão complicada quando é para falar de uma ligação entre átomo, carbono e hidrogênio, tá certo? Então eu vou ler de novo, só porque eu me perdi, eu fiquei até um pouco indignado novamente por causa de a interpenetração frontal. Vocês não precisam se preocupar com uma interpenetração frontal, tá certo? Vamos ler de novo, ó. As ligações carbono e hidrogênio existentes na molécula de metano podem ser interpretadas como sendo formadas por interpenetração frontal, também conhecido como ligação, dos orbitais atômicos s do átomo de hidrogênio com os seguintes orbitais atômicos do átomo de carbono. Quais vão ser os orbitais atômicos, do átomo de carbono? Vão ser os 4 orbitais híbridos sp3. Pronto. Resposta correta, letra B. Isso aqui, ó, era para estar tapadinho. Agora, por último, o freon CCl2F2 é um composto químico presente nos aerosóis, plásticos e aparelhos de refrigeração e, ao que tudo indica, é o grande responsável pela destruição da camada de ozônio que protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol. Com relação à molécula de CCl2F2, isso aqui é um clorofluorcarbono, né? A gente já falou sobre clorofluorcarbonos em uma aula anterior. Identifique a afirmação incorreta. Bom, nós vamos ter o CCl2F2. Ela é uma molécula tetraédrica? Sim, ela vai ser uma molécula tetraédrica. Ela pode não ser um tetraedro regular, mas ela é uma molécula tetraédrica, porque nós vamos ter um carbono no centro e 4 átomos na periferia. Isso vai formar um tetraedro, tá certo? Vai ser um tetraedro perfeito? Não. Por que não vai ser um tetraedro regular? Porque
nós vamos ter átomos diferentes. O átomo de cloro e o átomo de flúor são diferentes, ou seja, a atração e, consequentemente, a relação entre eles não vai ser exatamente essa de formar um tetraedro perfeito, mas sim, vai ser uma molécula tetraédrica. B, as ligações são polares? Bom, isso aqui vai ser ligações entre carbono e elementos distintos do carbono, ou seja, carbono e cloro, carbono e flúor. Logo, eles vão ter eletronegatividades diferentes, então as suas ligações vão ser sim polares, tá certo? Essa também está correta. A hibridização do carbono é do tipo sp3? Sim, né? Nós vimos isso que ocorre uma hibridização entre os orbitais para a gente realizar essa ligação covalente entre carbono e outros elementos. Existem 4 ligações químicas? Sim, também. Nós vamos ter o carbono ligado a outras 4 moléculas por ligações simples, ou seja, ligações sigma. E por fim, a molécula é apolar? Não. Observe que, como nós temos 2 cloro e 2 flúor, que vão ter eletronegatividades diferentes, essa molécula ela não vai ser apolar, ela vai ser uma molécula polar, tá certo? Porque ela vai ter forças diferentes de atração entre as moléculas e o carbono. Então a resposta correta, letra E. Então, pessoal, era isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.